Vamos lá, meus queridos, dando continuidade. Nós falávamos aí sobre pessoas jurídicas, né? Sobre questão de domicílio. O último ponto foi domicílio necessário. Então, volta comigo aqui na tela rapidinho. Gente, questão 16. Agora vamos entrar em outra seara. Que tal falarmos um pouquinho sobre a posse, ok? A posse de boa-fé. Aqui só um detalhe importante, tá? Quando a gente fala de posse, pode aparecer aqui para vocês os seguintes termos. Posse direta. Eu vou até pedir pro nosso diretor, vou melhorar aqui, pedir pro Marcos colocar aqui uma tela branca para mim, tá? Para eu poder explicar para vocês as diferentes classificações que podem aparecer, tá? Porque a gente vai fazer mais de uma questão sobre posse, que é um tema também aqui cativo de provas de delegado. Posse e propriedade, pode estudar sem medo de ser feliz, gente, tá? Sempre cai. Então pode vir comigo aqui na tela e vamos iniciar o nosso estudo. Olha o que nós temos aqui basicamente. Quando eu falo de posse, a posse a gente já sabe que é um direito, tá? É um misto de fato mais direito. A posse, ela pode ser uma posse direta e ela pode ser uma posse indireta, tá? Raquel, dá um exemplo. Aqui imagina que o João, ele alugou esse imóvel para o Pedro. Vamos colocar aqui, né? Locação. Eu aluguei o imóvel para Pedro. Então, quem é que está morando? O Pedro. O Pedro é o inquilino. O Pedro, ele tem posse direta. Já o dono que cedeu a utilização da coisa por um período, ele tem posse indireta. Percebam que elas se complementam, mas cada uma tem sua autonomia. Então, o Pedro, se ele for, né? Imagina que o João está tentando tirar o Pedro do imóvel de maneira forçada. O Pedro pode ajuizar uma ação possessória contra João e João também pode ajuizar ação possessória contra o quê, gente? Contra Pedro. Então, são duas posses, né, paralelas, mas cada uma tem a sua independência e cada um deles pode defender a sua respectiva posse, tá? Essa é a primeira classificação. Depois, lembra que o João, ele não deixa de ser dono e não perde a posse quando ele aluga a coisa, quando ele cede em comodato ou quando ele, na verdade, dá em usufruto. Ele continua tendo a posse indireta, tá? Volta comigo. Outra classificação da posse quanto a maneira como ela é adquirida. Eu tenho uma... Ó, percebam bem. Aqui é quanto aos vícios objetivos. Vícios objetivos. Eu posso ter uma posse justa e eu posso ter uma posse injusta. A posse injusta é aquela adquirida de maneira violenta, contra a vontade do titular, clandestina ou precária. Violenta, clandestina ou precária. A justa é aquela que não tem vícios, não contraria o direito, os bons costumes, etc. Tá? Então, eu tenho aqui uma posse justa e uma posse injusta. Raquel, mas e quanto aos vícios subjetivos? Quanto aos vícios subjetivos, eu tenho uma posse de boa-fé, e tenho também uma posse de má-fé. Quando o sujeito, ele sabe que a posse dele é viciada ou ele tem mecanismos de saber isso, ele é um possuidor de má-fé. Agora, quando ele ignora, tá? É um desconhecimento excusável, desculpável. Quando ele ignora os vícios que maculam a sua posse, então é um possuidor de boa-fé. Certinho até aqui? Isso faz toda uma diferença quando a gente for estudar os efeitos da posse. Quanto aos frutos, quanto às benfeitorias, tá bom? Volta comigo. Raquel, a posse, lembra que a teoria adotada no Brasil até segunda ordem é a teoria de Hering, teoria objetiva da posse, né? Então, teoria objetiva da posse. Essa teoria objetiva é do professor Hering, teoria objetiva da posse. E o detalhe importante, Raquel,
Essa posse, você falou que ela é um direito. Então, se a minha posse, ela sofre algum tipo de agressão, a posse sofreu uma agressão. Nós temos dois caminhos. Ou eu faço uma defesa com minhas próprias mãos. Aqui a gente fala que existe a possibilidade de autotutela. Então, assim que eu presencio a violência à minha posse, eu posso até mesmo utilizar minha força física para restabelecer minha posse. O código, lá no artigo 1210, parágrafo 1º, ele fala, olha, você pode restituir, se reintegrado na posse ou manter-se na posse por sua própria força, desde que a sua reação seja imediata. Ela tem que ser uma reação imediata e proporcional. Ela tem que ser justificável, tá? Então, volta comigo. A autotutela. Eu posso, então, aplicar um ato aqui de desforço imediato. Não tem prazo, tá? A lei só fala que tem que ser imediato. Eu já vi provas colocando assim que a reação tem que ser em 24 horas, 48 horas. Mentira. Quando a autotutela, a defesa extrajudicial da posse tem que ser automática. Assim que você toma ciência da violação à posse. Desforço imediato ou, aliás, legítima defesa da posse, ok? Legítima defesa da posse. O desforço é para afastar o esbulho quando alguém tomou sua posse e a legítima defesa da posse é para afastar a turbação. Ótimo. Raquel, e se eu não quero me valer da autotutela? Eu quero ir para o meio judicial. Então, existem ações possessórias, ok? Ações possessórias, que são as famosas ações possessórias típicas. 1, 2 e 3. A única de natureza preventiva, quando você sofre uma ameaça, um justo receio de sofrer um esbulho ou turbação, que é a ação de interdito proibitório, ação de interdito proibitório, ação de manutenção de posse, ação de manutenção de posse, e temos também a ação de reintegração de posse. Ação de reintegração, ação de reintegração de posse. Ok? Então, aqui tudo a gente tratando, né? A posse. Raquel, o dispositivo legal que a gente aplica, 1196 do Código Civil. Você é possuidor a partir do momento que você pode exercer em seu próprio nome qualquer das prerrogativas de dono. Essas prerrogativas estão no artigo 1228 do Código Civil. Usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se você pode exercer qualquer uma das prerrogativas em seu próprio nome, então você é um possuidor. Raquel, qual o nome que eu dou para ausência da posse? Detenção. Vem comigo. Ausência de posse, vou mudar até a cor aqui. Ausência de posse. Ausência de posse significa detenção. E quais são as hipóteses legais de detenção? É o caso lá do caseiro, que é o fâmulo da posse, pessoa que exerce posse em nome de outrem, numa relação de subordinação e de dependência. Então, percebam, para eu ser possuidora, eu tenho que exercer qualquer das prerrogativas de dono em meu próprio nome. Quando eu exerço posse em nome de outrem, então eu sou fâmulo da posse, escrava da posse, que é o típico caso do caseiro, tá? Volta comigo. Fâmulo da posse, tá? Onde isso? 1198 do Código Civil. Ou eu estou diante do artigo 1208. Ele diz que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse
e atos violentos ou clandestinos enquanto não cessar a violência ou clandestinidade. O que você tem aí, então, nesses casos? Detenção. São as duas hipóteses, né? Os dois instrumentos normativos. O 1198, que é o caso do caseiro, e o 1208. Volta comigo. Aqui eu dei uma boa explanação sobre posse. Então, isso nos ajuda a responder a questão. A posse de boa-fé, ela só perde esse caráter quando do trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória. Não, se eu sou uma possuidora de boa-fé e alguém entra com a ação possessória contra mim, no momento que eu receber o mandado de citação, eu já começo a saber que minha posse é viciada. Então, a partir da citação, a minha posse, ela já não é de boa-fé, é de má-fé, ok? Volta. É assegurado ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Ótimo. Eu empreguei melhoramentos no bem e descobri depois que eu tinha que devolver para o verdadeiro dono. Eu vou ter direito ao quê? Eu vou ser indenizada pelas benfeitorias necessárias e úteis. E quanto às voluptuárias, estas, se não forem pagas, podem ser levantadas, que é o direito de levantamento, desde que não prejudiquem a coisa. Gente, letra B de bola, sem medo de ser feliz, ok? Aqui, o embasamento é o artigo 1219. Raquel, só me tira uma dúvida. O possuidor de má-fé tem direito a alguma coisa no que diz respeito às benfeitorias? Tem. Ele tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias apenas e tão somente as necessárias. Ele não vai ter direito a ser indenizado pelas úteis e também não vai poder levantar as voluptuárias. Uma outra informação importante. O possuidor de boa-fé, até que ele receba o valor das indenizações, ele tem direito de retenção. Ele pode reter a coisa em seu poder. O possuidor de má-fé não pode. Vem comigo, pode anotar. Ele vai ser indenizado e também tem direito de reter a coisa em seu poder até receber o valor da indenização. Direito de retenção. Direito de retenção. Letra C. Obsta a manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O código diz que não obsta. Lembra, uma coisa é o juízo possessório. Juízo possessório, o juiz quer saber quem tem a melhor posse. Não interessa quem é dono. Juízo possessório é diferente de juízo petitório. Aqui no juízo petitório, a pessoa vai discutir propriedade, vai dizer que ela tem a titulação, o registro. Por exemplo, ação de imissão na posse, ação reivindicatória, são ações que pertencem ao juízo petitório. Porque lá você discute o quê? O pano de fundo é a propriedade ou outro direito que você tem sobre a coisa. Na possessória, não é autorizado a nenhuma das partes alegar propriedade, porque na ação possessória se discute quem tem a melhor posse. Volta. Sendo possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, não é possível adquirir posse mediante representação. Mentira. O código diz que eu posso adquirir posse em meu próprio nome ou através de um representante, uma pessoa para quem eu outorguei poderes, ou até para alguém que não tenha procuração minha, desde que o ato seja ratificado posteriormente. Tudo bem? Volta. Então, questão 16, mais do que superada. Vamos agora para a questão 17. Marcamos aqui, ó, gente, só para recapitular, marcamos a letra B de bola, ok? Questão 17, falando sobre prescrição e decadência. Vocês vão ver como é que vai fluir melhor agora. É correto afirmar o quê? A interrupção da prescrição é comum, aproveitando em qualquer caso a todos os credores, ainda que somente um a tenha promovido. Percebam que não, tá? Então, questão 17, esse item não tá certo. A interrupção, ela não aproveita os demais, ok? Que não promoveram, né? Em qualquer caso, a todos os credores, ainda que somente um a tenha promovido. Não. A prescrição está ligada às ações constitutivas e desconstitutivas. Já a decadência está relacionada com ações condenatórias. Foi isso que eu falei para vocês? Lembra que quando a gente fala de anular negócio jurídico, voltar ao status quo ante, é decadência, porque elas são o quê? Desconstitutivas. Quando eu falei da colisão de veículos, que o cara bateu no carro lá do outro e eu tinha um prazo para entrar com a ação, eu estava falando de uma ação condenatória. Mas eu estava falando de quê, gente?
eu estava falando de prescrição. E lá em cima, ele está falando, na verdade, de decadência. Ele inverteu, né, o examinador, as proposições aqui. Que mais? Letra C. As ações declaratórias, por serem direitos pessoais, estão sujeitas ao prazo prescricional de 5 anos. Gente, as ações declaratórias, elas são imprescritíveis, tá? Por exemplo, gente, eu entrei com a ação declaratória de paternidade, né? Uma ação de reconhecimento, tá? As ações declaratórias, é claro que a pessoa pode querer entrar com a ação só de natureza declaratória, né? Que é para declarar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, tá? Elas são imprescritíveis. Pode voltar aqui comigo na tela. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir essa alegação. Perfeito, gente. O juiz não pode conhecer de ofício de decadência convencional, ok? Então, questão 17 pode marcar a letra D de dado, sem medo de ser feliz, tá? Mais uma, vamos lá? Questão de número 18. A questão de número 18 diz assim, de acordo com o código, responda. Qual que é o tema, Raquel? Bens. A lei, ela não pode determinar a indivisibilidade de um bem, pois essa característica decorre da natureza da coisa ou da vontade das partes. Gente, quando eu chego para vocês e falo assim, ganhei um pônei. O pônei é um bem o quê? Divisível? Tem como eu partir ele em vários sem perder a essência do pônei? Não tem jeito, porque o pônei é naturalmente um bem indivisível. Mas a gente pode, Raquel, no contrato, dizer que o dinheiro, né, a pessoa tem que pagar de uma só vez e falar que não é divisível? Pode. Isso aí é por convenção das partes. Agora, a lei não pode dizer que um bem naturalmente divisível é indivisível? Por exemplo, a lei diz que a herança, ainda que seja constituída por bens, tá? Percebam bem, gente, a herança, aquele patrimônio deixado, ele é indivisível até a hora da partilha. Só que essa indivisibilidade é uma indivisibilidade jurídica, certo? Então, volta comigo na tela. Ele está dizendo, a lei não pode determinar, a lei pode. Letra B, a regra de que o acessório segue o principal tem inúmeros efeitos, entre eles a presunção absoluta de que o proprietário da coisa principal também seja o dono do acessório. Gente, existe uma presunção, sim, de que o dono da coisa principal seja também o dono do acessório. Só que a presunção não é absoluta. A presunção é iuris tantum, é uma presunção relativa. Letra C, para os efeitos legais, considera-se bem imóvel o direito à sucessão aberta. Está dentro dos dispositivos que eu coloquei nos primeiros esquemas. Então, para os efeitos legais, considera-se bem imóvel o direito à sucessão aberta? Sim. Então, esse item está o quê? Esse item está certo, ok? Pertenças são obras feitas na coisa ou despesas que se teve com ela, com o fim de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Gente, pertenças são acessórios que aumentam a utilidade da coisa, até o conforto, mas são acessórios. Lembra que pertença eu coloco e posso tirar quando eu vou embora. Benfeitoria é que são obras e melhoramentos que servem, que elas podem ser necessárias, que é para conservação, úteis para melhorá-la, ou de deleite, de luxo, que é para o embelezamento. Então, na verdade, o conceito que ele deu aqui não é de pertença, é um conceito de benfeitorias. Vem comigo na tela. Não são pertenças, são benfeitorias. Então, são benfeitorias. Não são pertenças, são benfeitorias, ok? Questão de número 18, tranquila. Vamos para mais uma questão. Aqui, ó, eu coloquei como item que a gente, né, um dos itens aqui estava falando sobre indivisibilidade. E eu não tinha colocado no esquema anterior, tá? Então, eu coloquei aqui. Bens divisíveis são os que podem fracionar sem alteração na sua substância, né? Diminuição considerável de valor ou prejuízo de uso a que se destinam. E os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis, sim, né? Por determinação da lei
ou por vontade das partes. Ok? Ótimo. Questão 19. Vamos com tudo aqui, gente. Considere as seguintes afirmativas sobre domicílio da pessoa natural. Vamos falar mais uma vez sobre domicílio, aqui passa bem mais rápido, né? Olha o que temos aqui. Tem como regra geral o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Lindo. Isso mesmo. Considera-se também como domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Então, existe também o nosso famoso domicílio, o domicílio profissional, tá? Que ambos os casos podem ser plúrimos. 3. Se houver exercício da profissão em lugares diferentes, o local da contratação constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Não, eu posso ter um domicílio profissional plúrimo, ok? Então, esse item está errado. E o item 4, muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. A prova da intenção resulta do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Perfeito. Falando sobre mudança de domicílio, até aqui, tá, gente? A literalidade dos artigos que tratam de domicílio. Então, quais são os itens certos? Item 1, item 2 e item 4. 1, 2 e 4. Questão 19, letra B de bola. Tranquilos até aqui? Bem tranquilo mesmo. Vamos para a próxima. Questão 20. Amanda, aqui é importante que a gente já começa, uma outra pegada aqui agora, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre capacidade. É um tema importantíssimo, capacidade das pessoas naturais, tá? Além de direitos da personalidade, também muito importantes, porque essa parte de capacidade sofreu alteração em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vem comigo. Amanda tem 15 anos de idade. Se ela tem 15 anos, ela é menor impúbere. Impúbere, ok? Porque ela tem menos de 16 anos. Raquel, essa aqui é a única categoria hoje que ocupa a posição de pessoa absolutamente incapaz. Pessoa absolutamente incapaz. Mateus, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática pessoal dos atos da vida civil. Então, ele é relativamente o quê, gente? Ele não tem discernimento. Tício é excepcional, sem desenvolvimento mental completo. De acordo com o Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se absolutamente incapaz. Quem é? Eu falei que a única categoria, gente, o único critério hoje para dizer que uma pessoa é absolutamente incapaz é o critério etário, da idade. Quem é absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Ok? Então, quem é? Volta aí. O nosso amigo Mateus, ele tem uma deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática pessoal. E o Tício é excepcional, sem o desenvolvimento mental completo. Quem é absolutamente incapaz aqui? Somente quem, gente? Somente a Amanda, ok? Aí eu coloquei aquele velho esqueminha para vocês aqui, tá? Ó, aqui a gente tá tratando, quando a pessoa nasce com vida, respirei, eu adquiro personalidade jurídica e adquiro capacidade de direito ou de gozo. Então, quando eu nasci com vida, respirei, então eu tenho essas duas coisas. Eu tenho capacidade de direito ou de gozo e personalidade jurídica. Agora, Raquel, eu posso ou não posso praticar em meu próprio nome os atos da vida civil? Isso já está ligado com capacidade de fato ou de exercício. É nesse ponto, é no estudo da capacidade de fato ou de exercício que a gente encontra a classificação de, a teoria das incapacidades. Absolutamente incapaz, relativamente incapaz. Volta comigo na tela. Então, quem é o absolutamente incapaz hoje? A pessoa que tem menos de 16 anos. E quem é relativamente incapaz? O relativamente incapaz é o maior de 16 e menor de 18, que é o menor púbere, o ébrio habitual e o viciado em tóxico,
aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, que entraria aí na questão, olha lá, o Mateus, ele não tem o necessário discernimento para a prática. Percebam, aqui ele nem fala, é aqueles que não conseguem exprimir. Então, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o excepcional, ele é capaz. A pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, porque aqui, ó, é aquela pessoa que não pode exprimir a vontade. Depois, os pródigos e o caso dos indígenas é regulado pela legislação especial. Então, mudou bastante. Fiquem atentos a essas mudanças, né? Lembra, absolutamente incapaz. Só temos um critério, que é o critério etário. Critério etário. Ok? E o relativamente incapaz. O pródigo, os ébrios e os toxicômanos, né? Os relativamente incapazes, os menores púberes. E também aquela pessoa que por uma causa transitória ou permanente não consegue, não pode exprimir a sua vontade. O caso do pessoal excepcional, né? Pessoas que têm algum retardo mental, gente, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas são capazes, tá bom? Volta comigo. Tranquilo aqui. Gente, questão de número 21. O Mateus, em contato telefônico com uma empresa X, consentiu que ela lhe enviasse um contrato de publicidade para destacar a sua empresa em um determinado site. Segundo as informações repassadas via telefone, foi a de que Mateus pagaria R$ 15 mensais durante 12 meses. Estabelecido o negócio, Mateus recebeu o contrato via e-mail, assinou e encaminhou a empresa, não tendo percebido que a referida empresa procedera intencionalmente à substituição do valor inicialmente avançado para cada parcela, fazendo constar o importe de R$ 150 por mês. Diante dessa situação, aqui a gente já entra numa outra seara também importantíssima, o negócio jurídico e os vícios do negócio jurídico. Então, gente, nesse caso aqui, ó, a gente combinou R$ 15 e aí eles fizeram uma alteração para 150. Então, nesse caso aqui da questão 21, o que marcaremos? Uma vez assinado o contrato, Mateus deve honrar, pois não houve vício que possa fundamentar a nulidade ou a anulação do negócio. Letra B. Mateus pode anular o negócio jurídico por encontrar-se defeituoso, na figura do dolo, ok? Através dessa ação, empregou um ardil aqui, né? Induzindo ele aqui a um erro. Então, é o dolo. A empresa se utilizou de um expediente astucioso a fim de que Mateus assinasse o contrato, levando-o a crer que as condições pactuadas via contato telefônico estariam mantidas. Gente, é o típico caso de dolo, ok? Calma, nós vamos falar sobre ele. Lembrando que o dolo é um vício de vontade, um vício de consentimento. Mateus poderá anular o negócio no instituto, fundamentando o Instituto da Reserva Mental, uma vez que o que se passou na sua mente era o pagamento de 15 e não 150. Só que, na verdade, gente, a reserva mental é quando eu acabo exteriorizando uma coisa, quando, na verdade, eu quero outra. Aqui, gente, ele exteriorizou desde o começo uma coisa só. Ele queria pagar R$ 15 por mês. Então, não é a reserva mental, tá? Volta. O negócio jurídico, ele deve ser considerado inexistente em face da inexistência de vontade. Gente, a vontade existiu e ela foi manifestada. Mas ela foi o quê, gente? Viciada. E letra E. Houve lesão. Por caracterizado o fato pela manifesta desproporção entre a prestação informada via contato telefônico e aquela que estabeleceu no contrato enviado por Mateus. Gente, eu coloquei um esqueminha, não sei se foi agora ou lá na frente, eu acho que tem um outro esquema lá nos slides, em que eu elenquei para vocês os vícios de consentimento, os vícios de vontade e os vícios sociais do negócio jurídico, tá? No caso da lesão, gente, na lesão, eu, por inexperiência ou por uma premente necessidade, eu assumo uma prestação manifestamente desproporcional, tá? E aí, por quê, gente? Porque eu sou inexperiente ou porque eu estava numa situação, o quê, gente? Num extremo de necessidade. Foi o caso aqui? Não foi. Então aqui a gente não tem lesão. Aqui houve um ardil, uma conduta dolosa da empresa, né? Era mais fácil para ela colocar o zerinho lá que eu não ia nem perceber.
certo? E o dolo, ele pode anular o negócio jurídico. Vem comigo na tela. Para deixar bem claro isso para vocês, eu coloquei aqui, gente, as 3 dimensões do negócio jurídico. 3 dimensões do negócio jurídico. 3 dimensões do negócio jurídico. Aqui, gente, eu não sei se vocês percebem, é uma escadinha. E essa escadinha é a famosa escada pontiana. Escada pontiana, em homenagem ao professor Pontes de Miranda. Ele diz que a gente tem que analisar o negócio jurídico sobre 3 aspectos. Nessa ordem: existência, o que eu preciso para o negócio jurídico existir; validade, aqui nesse degrau é que eu vou saber se o negócio jurídico ele é nulo ou se ele é um negócio jurídico anulável, ok? E aí, no terceiro degrau, a gente vai analisar se o negócio jurídico ele vai produzir efeitos imediatamente ou se os efeitos estão atrelados a um termo, corrijam aí para mim, termo ou condição ou encargo. Então aqui, esses 3 elementos, termo, condição e encargo, eles são os famosos elementos acidentais do negócio jurídico. Percebam, para o negócio jurídico existir, eu preciso o quê? Eu preciso que a vontade do sujeito seja exteriorizada, tá? Não pode ficar só na cabeça. Eu tenho que ter um agente, eu tenho que ter um objeto nesse negócio jurídico e eu tenho que ter uma forma. Raquel, mas não é agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei? Não. Pega só o substantivo. Isso aí é o primeiro degrau da existência. Vem comigo. Isso aqui são elementos que eu preciso para o negócio jurídico existir. Que a vontade seja exteriorizada, que tenha um agente manifestando essa vontade, um objeto e uma forma. Depois que eu já certifiquei que o negócio jurídico existe, eu vou para o campo da validade. E ele é válido se a vontade manifestada é livre, é sem vício, se o agente é capaz, se o objeto é possível jurídica e fisicamente, se o objeto é lícito e determinado ou determinável. Então lembra, a possibilidade ele tem que ser possível física e juridicamente, ok? Ele tem que ser possível. Imagina, um negócio jurídico em que a gente está vendendo lote no céu. Até segunda ordem não pode, tá? Porque o meu pedido é o quê, gente? Fisicamente impossível. O objeto, ok? Então, outra coisa, Raquel, o objeto do nosso contrato é herança de pessoa viva. O próprio código diz que essa cláusula, esse negócio jurídico é nulo. Por quê? Porque juridicamente falando, eu não posso negociar herança de pessoa viva. Isso é o famoso pacta corvina, o pacto do corvo. Não pode, certo? Volta. Além disso, esse negócio jurídico tem que ter uma forma. Ou a forma, ela está prescrita, ou ela não é proibida pela lei. Esses tópicos em azul são elementos de validade. E é aqui nesse ponto que eu digo se o negócio jurídico é nulo ou anulável. É aqui que a gente estuda os vícios de consentimento. E, por fim, os elementos acidentais. Termo. Gente, o termo é quando eu subordino o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e certo, ok? Termo. Condição. Evento futuro e incerto. E o que é o encargo? O encargo, eu acabo atrelando o negócio jurídico, os efeitos dele, a uma contraprestação. Então eu digo, olha, tô te doando aqui a fazenda com o encargo de você construir uma capela de acesso ao público. Então aí você tem o encargo ou modo. Ficou claro aqui as 3 dimensões do negócio jurídico no entendimento aqui do professor Pontes de Miranda? Então, lembra, a nossa questão, ela tá falando sobre um contrato em que a gente falou que era R$15 por mês e o outro foi lá e colocou um zerinho e falou que seria 150. Nesse ponto há um vício, né? Um vício de consentimento. E a gente estuda isso no segundo degrau da escada, quando a gente for tratar aí dos vícios, né, de consentimento ou vícios de vontade, que tornam o negócio jurídico anulável. É um caso, portanto, de nulidade relativa. Certinho? Rápido intervalo e a gente volta com mais questões para vocês.